Boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Tudo bem com vocês? Professor Givan na área, pessoal aí, Novo Oriente, Paulistana, Queimada Nova, Sigefredo Pacheco, Esperantina, todos vocês, cajazeiras, meu grande abraço, meu boa tarde. Vamos lá, meu querido e maravilhoso diretor, vamos focar aqui neste assunto de hoje. O que nós vamos ver hoje, meus amados alunos? Vamos lá! Nós vamos ver hoje o regime de contabilidade, compreender, explicar e exercitar os seguintes conceitos: a diferença de resultado econômico, financeiro. Lembrando que ontem eu trabalhei um assunto aqui com vocês, certo? A questão do resultado financeiro, meus amados alunos, ó. Resultado financeiro, certo? Do caixa. Ou seja, nesta aula vamos falar dos aspectos resultantes do resultante financeiro do caixa através do fluxo de caixa e fazer questões, tá? O nosso foco na nossa aula de hoje, como havia prometido para vocês, é focar no fluxo de caixa, para a gente entender o resultado financeiro através do fluxo de caixa. Ontem nós vimos resultado econômico através do DR, demonstração de resultado de exercício. Nós falamos do fluxo econômico, certo, Ritinha de Cássia? A gente falou do fluxo econômico utilizando a demonstração de resultado de exercício. Aí nós vamos falar hoje do fluxo financeiro utilizando um assunto muito pertinente, que é o fluxo de caixa, onde nós vamos ver o regime de caixa, e ontem a gente viu o regime de competência, a diferença de um com o outro. Então, frase do dia, professor, de Gandhi. Vou deixar a frase aí para vocês, para motivar o nosso dia. Faça o melhor que você puder, resultado virá na mesma proporção. Então, vamos lá na conceituação de acordo com a norma brasileira de contabilidade. Fluxo de caixa, professor Givan. Demonstrativo do fluxo de caixa é uma demonstração contábil que apresenta a capacidade de uma entidade gerar caixa e equivalentes, bem como as necessidades da entidade do fluxo de caixa. Onde eu vou ver, certo, o regime de caixa. Para que serve, professor? Para que serve esse regime de caixa? Esse fluxo de caixa, para a gente ver a situação financeira. Professor, traduza. Eu acho que não entendi. Vamos traduzir, meu amado aluno. Vamos traduzir. O demonstrativo de fluxo de caixa apresenta aos usuários da informação com recursos da empresa foram consumidas. E de que forma a empresa gerou caixa para que seja possível avaliar a capacidade financeira. Opa! Olha o nome aí, Ritinha. Olha o nome. Olha o nome. Capacidade financeira. Gerou caixa. Olha esse nome. Capacidade financeira. Lembra que eu falei ontem sobre a situação financeira? Regime de caixa. Certo? O regime de caixa trabalha essa capacidade financeira, meus queridos. Deu para entender qual a importância, professor Givan? Viu aí a importância deste assunto, professor, para a gente conseguir compreender estes fatores de suma importância. Conseguiram compreender, meus amados? Ou não? Então, gente, o demonstrativo de fluxo de caixa apresenta aos usuários essa informação
Importante, professor. Então, o fluxo de caixa é um controle financeiro que tem por objetivo auxiliar o gestor ou o empresário a tomar decisões sobre a situação de caixa da empresa. Então, vou tomar decisões sobre o caixa da empresa. Ou seja, o fluxo de caixa é um instrumento da gestão financeira, é usado para registrar toda a movimentação financeira em determinado período de tempo, saldo inicial do período, mais as entradas do período, menos a saída do período, que vai dar igual ao saldo. Certo, gente? Conseguiram compreender, entender o que seria, meus queridos? Como eu peguei isso aqui de uma instituição, certo? Aí eu vou apagar aqui, porque isso aqui nessa informação, ela não é importante. Então, o que é? O fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira em um determinado período, certo? Em determinado período de tempo. Então, eu vou utilizar o fluxo de caixa, certo? Eu vou utilizar o saldo inicial, por exemplo. Quando eu vou abrir minha lojinha, quando tu abre tua lojinha, tu abre com R$ 50 do período anterior, certo? Para passar troco. Aí eu tenho entradas do período, a entrada do período e a saída do período, que vai dar o saldo final do período, para a gente poder entender este assunto. Então, professor, segundo a lei 6.476, olha só, gente, quem tiver curiosidade, pessoal aí de Cajazeiras, pessoal tiver curiosidade, leia essa lei 6.404/76. Lá no seu artigo 176, ele fala, certo, que uma empresa, a fim de cada exercício social, a diretoria fala em elaborar com base na escrituração mercantil da companhia as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e suas mutações que são ocorridas durante um determinado período. Nós vimos, certo? Nós já vimos o balanço patrimonial, nós já vimos a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a gente já viu a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de origens e aplicações de recursos, nós dentro das demonstrações contábeis. Então, a gente já viu balanço patrimonial, a gente já viu demonstração de resultado de exercício, onde ele vai mostrar para nós a situação econômica. Para que a gente possa entender a situação financeira, a gente precisa de quê? Do fluxo, da demonstração de fluxo de caixa. Da demonstração do fluxo de caixa. Certo? Então, gente, olha só o que diz quarto ponto da lei do artigo 176, ó. Ele fala de quê? Demonstração do fluxo de caixa, ó. Vejam só. Eu quero que vocês já entendam aqui, ó. Entendam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. A demonstração do fluxo de caixa são pontos relevantes que nós precisamos ter dentro. A companhia aberta, toda empresa de companhia aberta, ela tem que ter uma demonstração do fluxo de caixa. As demonstrações são complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para o esclarecimento da situação. Por exemplo, uma companhia fechada de patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$ 2 milhões não será obrigada na elaboração e publicação das demonstrações de fluxo de caixa. Deu para entender, meus queridos? Não é. Então, a companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$ 2 milhões não será obrigada na elaboração e publicação da demonstração do fluxo de caixa. O que foi que eu falei ontem? Quem estava na aula de ontem, eu falei uma coisa assim. Eu disse assim, gente, não é obrigatório uma empresa de capital fechado, uma empresa
certo? Uma demonstração não é obrigado. Não é obrigado. Quem é obrigado, professor? Na demonstração de resultado de exercício, Pedro 008. Manu, minha linda. Boa tarde para você, minha querida Manu. Tudo bem? Manu, vou repetir novamente para entrar na cabeça de vocês. A demonstração de resultado de exercício, ela é obrigatória para toda empresa de grande porte, grandes corporações. Já a demonstração de fluxo de caixa não é obrigatória, só é obrigatória o fluxo de caixa para as pequenas empresas, micro e pequenas empresas. E ainda eu reforço, uma companhia fechada de patrimônio líquido, que é companhia fechada, gente? É aquela que não tem capital na bolsa de valores, ela não aplica, ela não vende suas ações. A companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões, ela não é obrigatória na elaboração dessas demonstrações de fluxo de caixa. Ou seja, gente, uma empresa de capital fechada que só tem um patrimônio líquido de 2 milhões, ela não é obrigatória publicar, fazer a publicação dos seus demonstrativos. O que significa, Manu? Manu, ela ganhou R$1 milhão na loteria. A Manu ganhou R$1 milhão na loteria. Se a Manu ganhou R$1 milhão na loteria, ela quer investir numa empresa. Ela quer comprar ações. Só que para ela ter certeza se aquela empresa ela está com uma situação financeira boa, ela precisa saber como é que está as finanças dessa empresa. Então a Manu ela vai pegar o dinheiro dela e colocar todinho nessa empresa. Ela vai analisar. Mas como é que ela vai analisar? Porque todo bimestre, todo trimestre e anualmente, as empresas de capital aberto ou companhia abertas, elas publicam as suas demonstrações contábeis. Para quê? Justamente para o investidor ter interesse ou não nos papéis, ou seja, nessas ações. Conseguiram enxergar o que eu acabei de explicar para vocês? Deu para entender, meus queridos? Ou não conseguiram entender e compreender? Certo, meus queridos? Há alguma dúvida? Ou não? Há alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo? Há alguma dúvida, meus queridos? Tranquilo, meus queridos e maravilhosos alunos. Tranquilo, né, Manu? Então, Manu, se você ganhar algum dinheiro, certo? Se você ganhar algum dinheiro, você tem que investir com cuidado. Certo? Você tem que ver com cuidado, certo? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Nenhuma, né, gente? Então vamos lá. Vamos passar. Então, professor, segundo o Conselho Federal de Contabilidade, esse CFC quer dizer isso, certo?
Deu para entender o que é CVC? Ok? Então vamos lá. É verdade, professor, mas as coisas estão tão caras, sobra nada para investir. Verdade. É complicado, verdade. Esse negócio de investir é complicado. Pois vamos lá aqui na CVC, ó. O que que significa essa palavra CVC? Que significa Conselho Federal de Contabilidade. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo, meus amores? Há alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, ó, na norma brasileira de contabilidade, teoria geral 26, certo? Ele diz assim, a norma, que um conjunto complemento das demonstrações contábeis. O que é isso? As demonstrações contábeis que são obrigatórias. Balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, demonstração de resultado abrangente por período, demonstrações das mutações do patrimônio líquido do período, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado por período. Tá vendo aí, gente? Eu estou mostrando para vocês, Ritinha, o que é obrigatório. O que é obrigatório, certo? O que é obrigatório. Tranquilo? Para que a gente possa compreender o que é obrigatório ou não, meus amados alunos. Então, vocês, no período desse curso de contabilidade geral, vocês vão aprender o que é um balanço patrimonial. Vocês têm que aprender o que é uma DRE, demonstração de resultado do exercício. Vocês têm que aprender o que é uma demonstração do resultado abrangente, demonstrações de mutações de patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa, demonstração do fluxo adicionado do período. Olha o tanto de coisa que nós, Manu, temos que aprender e aplicar lá na frente. Não é só aprender, é interpretar. Eu vou dizer e mais, na prática, vocês não vão fazer isso. Vocês vão aprender a interpretar. O mais importante é a interpretação. Certo, meus amados alunos? Vocês têm que aprender a interpretar. Apenas isso. Nada mais, nada menos vocês têm que fazer. Professor, quer dizer que eu só vou aprender a interpretar? Somente a interpretar. Ok? Porque quem faz isso é um contador. Então, dentro do fluxo de caixa, gente, a gente tem 3 componentes principais. A demonstração de fluxo de caixa, ele deve apresentar fluxo de caixa de períodos classificado por atividades. O fluxo de caixa, ele envolve o operacional. O fluxo de caixa envolve o investimento. O fluxo de caixa envolve o financiamento. Conseguiram compreender? O fluxo de caixa. Então, o que seriam essas atividades operacionais? Tudo que entra. Boa tarde, Rossana Alves. Estou aqui, Rossana Alves, explicando a importância do fluxo de caixa. Por quê? Porque ontem eu falei da situação econômica e situação financeira. Eu disse que dentro da situação econômica, Rita de Cássia, eu vou analisar demonstração de resultado de exercício. E dentro da situação financeira, eu vou analisar o fluxo de caixa. Eu disse para vocês que o fluxo de caixa, ele tem 3 visões. A primeira é a atividade operacional. O que seria a atividade operacional? Eu tenho que olhar o que entra. Certo? Eu tenho que olhar os indicadores dos fluxos de caixa para que eu possa amortizar meus empréstimos. Será que o que está entrando no meu caixa dá para amortizar, pagar os meus empréstimos? Será que eu consigo manter a minha capacidade operacional, pagando dividendos, juros sobre o capital próprio, fazer novos investimentos, sem que ocorrer fontes externas como capital de terceiros ou empréstimos? Então, gente, uma única transação pode incluir fluxo de caixas classificado com mais de uma atividade. Por exemplo, quando eu pago, quando eu tiro, faço um desembolso para pagamento de empréstimos, inclui tanto juros como principal. A parte de juros pode ser classificada como atividade operacional.
Já a parte principal deve ser classificada como uma atividade de financiamento. Vocês conseguiram entender? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado na hora de poder fazer essa contribuição, certo? Essa contribuição. Há alguma dúvida, meus amados alunos, em relação ao que eu estou colocando aqui para vocês? A diferença. Tranquilo? Essa é a diferença, certo? Para que a gente consiga compreender este assunto de uma maneira bem simplória, certo? De uma maneira bem simplória. Porque esse assunto, gente, ele não é simples, fácil. Deu para entender? Então, gente, vejam isso. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Meus queridos alunos, meus maravilhosos. Vamos lá. Então, professor, exemplo de fluxo de caixa que decorre das atividades operacionais. Por exemplo, recebimento de caixa pela venda de mercadoria, recebimento de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas, pagamentos de caixa a fornecedores de mercadoria e serviço, pagamento de caixa a empregado por conta dos empregados, recebimentos e pagamento de caixa por seguradora de prêmios e sinistro, anuidades, outros benefícios da apólice, pagamentos ou restituição de caixa de impostos sobre a renda, ao menos que possa ser especificamente identificado com atividade de financiamento ou investimento, recebimento e pagamento de caixas de contratos mantidos para negociação imediata ou disponível para venda futura. Olha só, meus amados alunos, totalmente a diferença de um para outro. São exemplos de fluxo de caixa que decorrem em atividades operacionais. Quando eu uso o fluxo de caixa para atividade de investimentos, ele refere-se a quê, professor? Aquisição e venda de ativos do longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes. Exemplo, pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Recebimento de caixa resultante da venda de um ativo imobilizado. Lembrando, gente, que esse ativo imobilizado, se você estiver perdido aí, ativo imobilizado são os imóveis. São os imóveis. Por exemplo, se eu tenho um imóvel, certo? E eu vendo, isso é um ativo imobilizado, certo? Intangível é minha marca. É minha marca, tá? É minha marca que eu posso muito bem vender, né, para uma empresa. Adiantamento de caixa, em caixa e empréstimo feito a terceiros, exceto aqueles adiantamentos feitos à instituição financeira, recebimento de caixa pela liquidação de adiantamentos, amortização de empréstimos e etc. Gente, isso são atividades de investimentos, certo? Atividade de financiamento são aqueles que resultam em mudanças no tamanho da composição do próprio capital próprio ou do capital de terceiros. Por exemplo, eu faço um caixa recebido pela emissão de ações, certo? Eu vendo ações. Pagamentos em caixas a investidor para adquirir e resgatar as ações. Caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, outros títulos, hipotecas e outros empréstimos de curto prazo, amortização de empréstimos, financiamento, pagamento de caixa pelo arrendatário para redução do passivo relativo ao arrendamento. Então, gente, o que eu quero explicar aqui, resumindo, tudo isso aqui foi lido e agora eu vou explicar da maneira mais simples possível. Dentro do fluxo de caixa nós temos uma atividade de investimento, de financiamento e uma atividade de operacionais. São divididos em 3 atividades. O dinheiro que entra em caixa, meus queridos, ele tem que ser utilizado para o financiamento, ele pode ser utilizado
para investimentos, ele pode ser utilizado para as atividades operacionais do dia a dia desta empresa. Então, o fluxo de caixa, ele tem a finalidade de trabalhar essas três atividades. Atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Se tua empresa ela não consegue administrar esses 3 pontos, significa que você não está sabendo administrar a tua empresa de maneira correta. Para que a empresa ela possa ter, certo? A empresa ela possa ter pontos cruciais. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Como é essas questões que eu estou colocando aqui para vocês? Tranquilo? Então, são pontos cruciais. São pontos cruciais para que vocês consigam compreender estes pontos. Há alguma dúvida? Alguma dúvida, meus amores? Pronto? Pessoal aí de Esperantina, Novo Oriente, Paulistana, Queimada Nova, Sigefredo Pacheco, Cajazeiras. E aí, vocês conseguiram compreender o que eu estou colocando aqui para vocês? Alguma dúvida? Espero que não tenham dúvidas. Espero que vocês não tenham dúvidas. Certo? Para que vocês possam compreender e entender este assunto sem nenhuma dúvida. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Porque, gente, se vocês não conseguirem compreender agora aqui, meu querido, lá na frente vai ter muita dificuldade para entendimento. Certo? Então, preciso que vocês entendam este assunto. Porque senão vocês não vão ficar perdidos na hora que eu estiver falando de demonstrações contábeis lá na frente. Certo? Tranquilo, meus queridos? Tranquilo, tranquilo? Bom, vamos lá. Professor Gilvan, tipo de metodologia para a elaboração do fluxo de caixa. Fluxo de caixa, quando envolve atividades operacionais, ele tem duas classificações de suma, hiper, mega importância. Qual é, professor? O de método direto e o método indireto. O que seria o método direto quando envolve fluxo de caixa das atividades operacionais? Usado de maneira alternativamente. Nós temos o método direto, lembrando, gente, que esse método ele é usado de maneira alternada. Ele usa um e o outro. Então, existe o método direto e o método indireto, certo? Dentro das demonstrações de fluxos contábeis. Então, se perguntarem para vocês quais são as diferenças entre eles dois, quando você vai fazer a elaboração do orçamento empresarial, os dois métodos de apuração que pode ser usado é o dentro do fluxo de caixa direto e indireto. O fluxo de caixa indireto, gente, vai apresentar uma visão de maneira comparativa entre o regime de caixa e o de competência. Ele vai mostrar as duas visões sobre a saúde financeira que vai estar alinhado. Então, o fluxo de caixa indireto, ele apresenta uma visão de comparar a situação econômica e financeira. O indireto. Já o direto
Já o direto, ele é o grupo das atividades operacionais que é composto por movimentações de entradas e saídas apuradas a partir das contas a pagar e receber do balanço patrimonial, com o suporte da demonstração do resultado do exercício. Então eu vou olhar no método direto, eu vou ver os principais pagamentos brutos e os pagamentos, recebimentos brutos e pagamentos brutos. Ou seja, o balanço patrimonial comparado com o DRE. Eu vou espelhar. Eu vou pegar a demonstração de resultado de exercício, pessoal, e fazer a comparação com o balanço patrimonial. Ou seja, gente, em síntese, o fluxo de caixa direto se baseia em forma bruta das operações. Ou seja, gente, na prática, o principal objetivo é manter informações de caixas acessíveis de maneira diária, onde eu vou observar os recebimentos e pagamentos que precisam ser organizados de acordo com a natureza contábeis. Por exemplo, recebimento dos clientes, recebimento de juros, pagamentos a empregados, a fornecedores, juros, impostos. Tudo isso aí tem no método direto. Já no método indireto, o método indireto vai além da apresentação de entradas. É um tipo de apuração que eu vou olhar o regime de competência para verificar todas as avaliações ocorridas, gente, em um dado período. É uma abordagem de fluxo de caixa indireto. É mais recomendado, gente, pelos contadores, gestores que buscam avaliar as variações relacionadas ao desempenho econômico, como eu falei para vocês, da empresa. Então, demonstração de resultado de exercício e balanço patrimonial são as duas demonstrações contábeis que servem para me avaliar a minha situação econômica. O principal diferença do fluxo de caixa indireto é o fato que ele permite diferenciar o lucro e o caixa gerado em todas as operações. Ou seja, eu consigo visualizar com mais clareza a posição financeira da companhia a partir da lucratividade. Ou seja, gente, o fluxo de caixa indireto vai além da entrada de recursos. São abordados, gente, dentro da mesma análise. Então, aí eu nem tento explicar de outra maneira, uma maneira mais simples, para vocês conseguirem entender que o fluxo de caixa ele pode ser classificado como direto, método direto e indireto. Vamos ver aqui, pessoal. Tipo de metodologia de elaboração. Então, o método direto destaca-se objetivamente as entradas e saídas do dinheiro. Pronto, é só isso que vocês precisam saber. Entradas e saídas do dinheiro, informando a origem, a fonte e a aplicação, facilmente analisada pelo leigo de contabilidade. Mesmo que você não saiba nada de contabilidade, de cara tu sabe. Eu só vou analisar a entrada e a saída de dinheiro, informando a origem desse dinheiro. Foi de uma venda de um ativo imobilizado ou de um ativo fixo? Foi uma venda de ativos, bens com maior liquidez, como estoques? Agora, o método indireto parte-se do lucro líquido para, após os ajustes necessários, chega-se ao valor da disponibilidade produzidas no período pelas operações registradas no DRE. Ou seja, eu vou dar uma olhada no DRE, fazer uma comparação, um espelhamento. Vou fazer um espelhamento. Então, vejam só. Eu fiz a divisão aqui, ó. Do modo direto, eu vejo o fluxo de caixa operacional do modo direto. Eu vejo o recebimento, pago minhas despesas, meus custos, faço o pagamento das despesas, faço o pagamento dos impostos, faço o pagamento dos juros e vejo o total de fluxo de caixa operacional. Ou seja, gente, é como se tu tiveres comprado um bem a R$100,
custo da mercadoria. Foi R$100. Aí eu tirei todos os despesas, pagamento de custo, pagamento das despesas operacionais, impostos, e ficou R$50. Eu vendi uma mercadoria por 50. Qual foi teu faturamento? Foi R$100. Qual foi teu lucro? R$50. Então o total de fluxo de caixa operacional é meus R$50. Por quê? Porque eu paguei todos os meus custos operacionais, todas as minhas despesas, todos os meus impostos. Já no modo indireto, não. Eu tenho um lucro ou prejuízo dentro do RDE, mas eu tenho que ter a depreciação, resultado ajustado, a variação do ativo circulante, a variação do passivo circulante. Aí eu vejo o meu total de fluxo. Eu vou analisar o meu DRE. O modo indireto, eu analiso. Então, gente, para utilizar, registrar a movimentação financeira prevista na empresa para um período futuro determinado, permitirá visualizar a expectativa de resultados da empresa no futuro e tomar as melhores decisões no presente. Dicas: analisando as informações das projeções futuras de sua empresa, você poderá definir o melhor momento para fazer investimento, identificar os custos que necessitam ser reduzidos, dimensionar a necessidade de aumento do faturamento, identificar a necessidade futura. É o melhor momento para captação de empréstimos e financiamento. Oi? Então, negociar melhores condições financeiras. Melhores condições financeiras. Então, definir o melhor momento para investir. Qual será os melhores momentos? Nós temos que olhar todas estas questões. Como é possível, professor Givan Duarte, olhar esses pontos, dimensionar a necessidade de aumento do faturamento? Então, eu preciso olhar todos esses pontos de suma, hiper, mega importância. Nhanhanhan, não. Conseguiram compreender, meus amores? São pontos, suma, hiper, mega importância para dentro desses pontos que eu estou trazendo aqui para vocês. Para vocês conseguirem compreender e entender estes assuntos. Certo, meus amores? Tranquilo? Então, eu vou definir, vai definir melhor. Definir melhor estes pontos. Conseguiram compreender, meus amores? São pontos cruciais, importantes. Porque se você não tiver um bom fluxo de caixa, como é, Kelly Macedo? Como é que tu vai pagar as dívidas, cara, da tua empresa? Deu para entender, Kelly? Rossana? Então, tu tem que ter um bom fluxo de caixa. Eu sempre digo, é o fluxo de caixa que movimenta a empresa. Se você não conseguir ter um bom fluxo de caixa, como é que você vai definir melhor o momento para fazer investimentos, identificar os custos, as necessidades a serem reduzidas? Como é que você vai dimensionar a necessidade de aumento do faturamento, identificar a necessidade de futura, ou o melhor momento para a captação, empréstimo, financiamento, podendo assim negociar melhores condições de terceiros. Registrar a movimentação financeira prevista na empresa para um período futuro, um determinado período. Permitir visualizar expectativa de resultados da empresa no futuro e tomar melhores decisões. Melhores decisões, analisar as informações das projeções futuras. Deu para entender? Então, meus queridos alunos, são pontos cruciais e importantes
para que a gente saiba utilizar, para a gente saiba analisar uma situação financeira e uma situação econômica, certo? Então, professor, algumas decisões do fluxo de caixa auxilia reduzir custos. Cara, o meu fluxo de caixa está baixo, estou tendo maior despesa. Vamos reduzir os custos. Pleitear empréstimos e financiamentos. Aumentar ou reduzir o tamanho da empresa. Revisar a estratégia de comercialização. Eita, as vendas estão baixas. Vamos revisar uma estratégia, vamos aumentar as vendas. Vamos reduzir os custos. Definir o tempo de retorno sobre o investimento feito na empresa. Que a gente até utiliza o payback. Utiliza outras técnicas contábeis que são de suma importância dentro das organizações, meus amados alunos. São pontos cruciais que a gente precisa compreender e entender. Pontos cruciais. Que eu digo e repito. Às vezes, a gente deixa de lado esses pontos e acaba não dando importância. Porque a gente pensa, vou dar um desconto. Ei, moço, pode dar um desconto aí? Aí tu pega e dá um desconto sem fazer uma análise financeira primeiro. Cara, eu dou desconto, vou conquistar o cliente, beleza. Mas esse desconto não vai afetar o meu caixa? Não vai reduzir o meu lucro de uma forma que eu possa ter prejuízo? Tem que tomar cuidado com isso. Que às vezes pode reduzir os teus custos. Pode reduzir o teu lucro, quer dizer, nem os teus custos, teus lucros. Se você tomar uma decisão errada sobre o teu fluxo de caixa. Deu para entender, compreender, meus amados alunos? São pontos cruciais para a gente conseguir compreender e entender este assunto de forma bem sucinta, simples. Tranquilo? Então, meus queridos alunos, espero que vocês tenham entendido essa primeira aula sobre fluxo de caixa. Não saiam daí, que eu volto já já com muito mais assunto. Até já.